Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa tarde, irmãs e irmãos. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu estive aqui há mais ou menos um ano atrás e foi muito bom mesmo. Sempre que a Miriam me convida, eu fico muito feliz. E eu falei da primeira vez eu falei sobre a raiz dos problemas, de todos os males. Agora eu vou trazer a solução para vocês. Fiquei um ano assim pensando, gente, não dei a solução, agora eu vou trazer a solução. E enquanto a gente estava orando aqui, eu estava pensando, como eu ficava nervosa em falar. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Quando eu comecei a falar, e eu fui por muita insistência do meu marido, porque ele falava, você tem o dom do ensino, você precisa pôr isso, você precisa fazer isso. Eu, não tenho, não tenho. E as primeiras palestras, eu ia me arrependendo no percurso todo. Se demorasse uma hora para chegar, eu 1 hora me arrependendo de ter aceitado. E hoje, graças a Deus, eu falo assim mais tranquila, mas, irmãs, isso é obra do Espírito Santo. Eu tenho a plena convicção, porque eu já fiquei tão nervosa, que eu queria que o buraco se abrisse para eu cair, que hoje eu falo, misericórdia de Deus, é purinha misericórdia dele. E eu queria falar para você que tudo que você tem de bom, se você conseguiu dar uma palavra boa para alguém em algum momento, se você conseguiu fazer alguma coisa boa para alguém, se você conseguiu dar alguma coisa, se você conseguiu pensar bem de alguém, não é obra sua, é obra do Espírito Santo. E no ímpio, é graça comum. Tudo que a gente tem de bom vem de Deus. Tudo que a gente tem de ruim vem de nós mesmos. Tá? E com isso, eu queria falar para vocês... Eita, espera aí, não está passando. Espera aí, gente, vai dar tudo certo. Eu queria falar para vocês que a gente precisa se encher do Espírito. Deixa eu fechar e abrir de novo. Vamos lá. E a gente começou com um texto que nós vamos continuar. A irmã começou lendo o texto de Efésios 5, e a gente vai continuar em Efésios 5. Mas antes disso, eu queria falar para vocês, sabe as dificuldades que a gente passa da vida? Dificuldades às vezes com filhos, dificuldades no casamento, dificuldades em relacionamentos, dificuldades financeiras, Uma coisa é certa, a gente vai ter dificuldades. No mundo vocês vão ter aflição, isso é certo. No mundo vocês vão ter tristeza, isso é certo. Problema você vai ter. Tem muita coisa que você não sabe se você vai ter, mas problema você sabe que você vai ter. Já teve vários e ainda tem mais alguns pela frente. E como a gente lida com todas essas questões, como a gente lida com as questões do nosso coração, vai depender de quanto de espírito você tem dentro de você, você vai ser mais bem-sucedida. Se você tiver menos de espírito, vai estar ruim. Eu brinco lá em casa, eu brinco não, eu falo sério, mas eu falo, gente, quando tem muito de Juliana, coitado do meu marido e dos meus filhos. Quando menos de Juliana e mais de espírito, joia. Mais de Juliana e menos de espírito, ruim. E eu falo isso para as pessoas que eu aconselho também, isso é uma verdade. Então vamos lá, vamos para o texto. Efésios 5, de 15 a 21. Eu quero começar no 15, para a gente pensar um pouquinho no que vem antes. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Gente, os dias são maus, Tanta coisa, Tanta coisa. E como que a gente tem tomado cuidado das coisas que a gente tem feito, com as coisas que a gente tem feito? A gente tem andado prestando atenção, ou a gente está só vivendo no automático, Por esta razão, não vos torneis insensatos, os tempos são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Olha a vontade do Senhor aí. Às vezes a gente quer saber, Deus, qual a tua vontade para a minha vida? Está aqui. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor.
É muito legal, gente, porque Deus é tão maravilhoso. Quando Ele dá um imperativo, muitas vezes Ele dá o como. Então Ele falou para a gente, Ele deu o imperativo, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um imperativo. E Ele vai dar o como, tá? Com os gerúndios aí que vem na sequência. Então vamos lá. A gente vive em dias maus, e nós vivemos em dias maus, né? As crianças, meus filhos, eu tenho 3, né? 19, João, Duda 17 e Gabriel 14. E um dia eles foram sair, foram para um certo lugar aí, o João já dirige, levou eles tal para se divertir num parque, enfim, e já foram recepcionados por pessoas antifamília, assim, né? Então já demonstrando toda a situação e tudo. Então assim, eles ficaram sem saber o que fazer, né, naquele momento. Então, a gente vive nesse mundo. Você vive nesse mundo. Você se depara com situações assim. Você se depara com raiva no teu coração, certo, gente? Inveja, certo? Ciúmes, né? E aí? Os dias são maus. Está mal lá fora e está mal aqui dentro, muitas vezes. E o que a gente faz? A gente precisa se encher do Espírito. Tem alguns versículos na Bíblia que às vezes parece assim, gente, isso aí não vai funcionar não, né? O justo é plantado como perto do ribeiro, é uma árvore plantada que dá fruto e não sei o quê, e às vezes você fala, gente, eu sou justo, mas está dando tanto fruto assim, né? Cadê meu ribeiro, né? Cadê meu ribeiro? Minhas irmãs, a palavra de Deus, ela nunca mente. O problema não está na palavra, o problema está em nós. O problema está em nós. Então, vamos lá. Então, vamos para o passo a passo de como a gente se encher do Espírito. É muito legal, porque tem um passo a passo. Eu me lembro quando eu fiz faculdade, né, meus professores falavam sobre o comportamento humano, que, de fato, é uma coisa muito ampla. Cada ser humano é um universo em si mesmo, né? É muita coisa diferente mesmo. E eles falavam, não existe passo a passo, não existe passo a passo. Pois Deus, às vezes, nos dá um passo a passo. Sabe por quê, gente? Porque a palavra de Deus ela é simples. Porque a questão não está na dificuldade da palavra, e sim no agir do Espírito. E é fé. É fé. Porque, às vezes, Deus manda a gente, né, igual aconteceu na Bíblia, mandou mergulhar 7 vezes no rio para sarar. Aí ele não acreditou. Naamã não acreditou. Mas ele falou, se tivesse feito uma coisa muito mais difícil, mandado você fazer uma coisa muito mais difícil, você não teria feito? Então vai lá, mergulha 7 vezes para ver se não acontece. Gente, é fé. E às vezes são coisas simples e a gente não faz. Quer ver uma coisa? Eu trabalho com gente ansiosa. E tem um texto da palavra de Deus que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, leve ao Senhor em petição e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração. Então, em vez de você ficar preocupado, ansioso, começa a orar, petição, e começa a agradecer para você ver. Pois hoje a gente tem pesquisa em universidades que mostram que a gratidão tira a ansiedade. Aí, quando vem a ciência, a gente acredita. Mas a palavra já falava. A palavra de Deus já falava isso. É que a gente pensa assim, vou orar, vai tirar minha ansiedade, eu estou quase desmaiando aqui de ansiedade, vou orar e agradecer e vai tirar. Vai fazendo com fé, que tira mesmo, né? E hoje a gente tem estudos que comprovam isso. Então vamos lá, vamos para o nosso texto. Eu estou dando toda essa introdução para dizer que nosso texto é um passo a passo. Não é tão difícil. Não é tão difícil porque a palavra é simples, num certo sentido, mas é difícil porque o nosso coração é duro. Tá? O problema está sempre no meu coração, nunca na palavra. Primeiro ele faz uma comparação do vinho, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Primeira coisa que a gente já pode obter daí, tá? O vinho ele provoca dissolução, divisão, contendas. O Espírito Santo vai provocar o quê? União. Então, quanto você tem unido as pessoas, o quanto você tem agregado as pessoas, o quanto você tem sido um elo de ligação, em vez de desunião, já dá para a gente checar aí alguma coisa, como que eu estou de Espírito Santo. Tá? Então, primeira coisa. O vinho, ele provoca uma alegria falsa e passageira.
né? Já viu? A pessoa bebe, eu, quando não era convertida, isso há muitos anos atrás, eu já me embriaguei. Então, eu me lembro, a gente ria à toa, né? Eu era adolescente. Mas é falsa, é passageiro. Você ri, você não sabe nem do que você está rindo. Aliás, depois você nem lembra por que você riu, né? A alegria do Espírito, ela é verdadeira e duradoura, independente das circunstâncias. Lembra de Paulo? Cantando e louvando a Deus, com as costas todas rasgadas, de chicotada. E por ter o quê? Expulso o demônio. Não foi por ter feito coisa errada, foi por ter feito coisa certa. Mas ele estava louvando a Deus, e a gente pensa, mas é Paulo. Não, gente, não é Paulo, é o Espírito Santo que habitava nele. E esse mesmo Espírito habita em você. Então você pode viver assim, no meio da dificuldade. O vinho te traz uma sensação de falso controle, né? Parece que você tem um certo controle, não, consolo, um certo consolo. Parece que você está consolado dos seus problemas. Tanto que as pessoas até falam, né? Eu vou beber para esquecer. Parece que está consolado, está tudo bem. O Espírito Santo é o Consolador. Ele é o Consolador nas horas mais difíceis. O vinho, a embriaguez, te engana que está tudo bem, que está tudo tranquilo. O Espírito Santo te dá forças para mudar as situações ao seu redor e no seu coração. O vinho te dá uma sensação de perda do domínio, certo? Você percebe que você está sem domínio. O Espírito Santo te dá domínio próprio. Então é muito legal, e muitas outras coisas eu poderia ficar falando aqui desse contraste, tá? Quando você vê uma pessoa bêbada, você vê que ela está bêbada. Quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, você percebe que é diferente. Então eu poderia ficar falando aqui várias coisas, mas agora nós vamos entrar no texto. Primeiro é um imperativo, gente, né? É uma ordem. Sede, e aí eu consulto o meu professor de grego, tá? Que é meu marido, eu não sei nada de grego, então eu consulto ele. Então aqui a ideia, na tradução, poderia ser sede continuamente enchidos pelo Espírito Santo. É uma ideia de continuidade. Então não adianta eu falar assim, ai, nossa, eu vivi um mês buscando o Espírito Santo, pronto, vou estar cheia para o resto da minha vida. Não. Eu tenho que estar continuamente. Eu posso até, e isso é legal, eu estar buscando essa presença, ser enchida pelo Espírito Santo, e eu percebo que as coisas na minha vida começam a mudar, a melhorar, os meus sentimentos, os meus pecados, eu começo a vencer pecado. Isso eu posso perceber. E aí, quando eu me afasto do Espírito, eu falo, mas que coisa, que cabeça dura, eu já vi, eu já provei, eu vi como é estar perto de Deus. Isso sim. Para isso vai me ajudar, mas não vai me ajudar para ter o resto da vida de Espírito Santo. Então eu preciso estar continuamente sendo enchida pelo Espírito. E agora vamos lá para os gerúndios, tá? Primeiro aí, falando entre vocês com salmos. Primeira coisa, gente. O Salmo é o maior livro da Bíblia. Então a ideia é você falar sobre as coisas de Deus. Você falar sobre as maravilhas de Deus. Essa é a ideia, falando com salmos, tá? Para você falar sobre isso, você precisa conhecer, certo? É muito legal, porque às vezes você tem algum problema, já vai ter acontecido isso com você, você vai ver. Você tem algum problema e de repente você comenta com alguém, aquela pessoa ela é uma especialista naquilo, mas especialista de Google. Então ela te dá tudo que você precisa saber. Né? Um dia eu falei que eu estava com um problema assim assado de saúde, tal. Menina, mas a pessoa não era médica não, mas ela me veio com a formação toda. Eu tinha, saí com toda a consulta, eu saí com o que eu tinha, por que eu tinha, medicamento que eu tinha que tomar, saí com tudo e nem paguei nada. Então, e é assim, você fala de coisas que são importantes para você, você pesquisa, você estuda, e se alguém fala o contrário, você já por dentro já fica ali, né? Eu sei, não é assim não, não é assim não. Então, para você se encher do Espírito, você tem que falar em salmos. Você tem que falar em salmos, falar com as pessoas, falar sobre a pregação que você ouviu, falar sobre o texto bíblico que você leu, falar sobre coisas que são verdades na Bíblia, mas às vezes não necessariamente citando um versículo. Você conversa em salmos. As suas conversas têm coisas boas para você dizer. Essa é a primeira coisa.
Você já foi, talvez, viajar com seu marido e tal, e vocês começaram a conversar sobre um sermão, alguma coisa. Já experimentou? Que delícia? Parece que você fica mais leve. Vocês estão falando da palavra de Deus, é diferente. Agora, se você deixar no automático, começar a falar da vizinha, do problema de não sei o quê, você termina a conversa pesada. Já reparou isso? Porque você está enchendo do Espírito, outro você está esvaziando do Espírito. Gente, não tem meio termo. Tá? Não tem assim, não falei em salmos, não falei das coisas de Deus, não me enchi do Espírito, mas fiquei falando lá de coisas triviais e estou mais ou menos o mesmo tanto de Espírito. Não, não tem isso. Ou você se enche ou você se esvazia. Vamos lá para o segundo. Para a gente se encher do Espírito, a gente precisa entoar e louvar de coração ao Senhor. Gente, aqui eu não lembro do músico, se a irmã que é musicista lembrar, mas teve um músico, um pastor, né, não lembro o nome dele, que falou uma vez que quando o povo de Deus mais mente é quando canta. E é pesado isso, mas se a gente for prestar atenção, gente, é verdade. Porque você já prestou atenção nas letras que a gente canta? Né? Aquela lá, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade. Não é que me agrade, não. Qualquer hora, qualquer lugar, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me. Aí vem o filho falando alguma coisa. Moleque! Aí o marido não faz a nossa vontade, a gente já fica de cara feia. Oxe, cadê a ponte sobre as águas? Cadê a seta, né, que acerta o alvo, a flecha? Qualquer hora, gente, qualquer maneira, aí a amiga liga, né? Amiga, estou precisando de você, precisa me levar para o hospital. Amiga, não dá. Não, mas você acabou de cantar domingo, qualquer hora, qualquer maneira. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente canta. A gente tem que começar a prestar atenção na letra. A gente tem que começar a prestar atenção na letra. Tem uma que é uma que a gente canta na igreja, que eu já até cheguei a ficar quieta uma vez, porque eu falei, gente, eu não vou cantar essa música. Não está sendo verdade na minha vida. Que é aquela Corpo e Família, somos corpo, vai ver nessa letra. Assim, bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor uma família. Olha isso agora, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Era para ser verdade, tá? De novo, o problema não está na música, né? Realidade, expectativa, né? Alguém está falando aí. Gente, sem qualquer falsidade, sério? Eu nem cantei no dia. Falei, não é verdade. Tem alguns irmãos que eu estou sendo falsa. Então, gente, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente canta. E não é parar de cantar. É cantar, louvar de coração. Quando você louva de coração, você presta atenção na letra. Você pede a Deus. Se você não está vivendo aquela letra, você pede a Deus, você fala, Senhor, me ajuda a viver essa letra. Me ajuda a fazer isso. Me ajuda a ser essa ponte sobre as águas para as pessoas. Me ajuda, Senhor. Mas não simplesmente canta, depois a gente senta, ouve a mensagem, está tudo bem. Não, gente, não está tudo bem. Você já imaginou se seu filho chega para você e começa a contar a maior história? Maior história. Você sabe que é mentira. Você sabe que é tudo mentira. Como que você vai ficar como mãe? Você vai ficar assim, tudo bem, filho, você está tão mentiroso, mas está tudo bem. Passa, né? Quando você crescer, passa. Você não vai fazer isso, gente. Imagina Deus, né? Então, a gente precisa cantar de coração. E nota, se você não estiver conseguindo fazer aquilo, peça ao Senhor, Deus, me perdoe, eu não estou vivendo isso. Mas eu quero viver isso, me ajuda. E aí, coloca essa música durante a semana. E vai orando e vai pedindo ao Senhor, me ajuda a viver isso. E quando você for cantar da próxima vez no templo, vai ser diferente. E você vai estar mais cheio do Espírito. Porque você vai estar louvando a Deus de coração. Então, ponha louvor, tá, na sua casa, no seu dia a dia. Vai buscar um filho na escola, vai fazer alguma coisa, ponha louvor no carro, vai lavar uma louça, ponha louvor no carro. Vai louvando, mas vai louvando de coração.
tá? Vai prestando atenção na letra e vai louvando de coração. Você vai se encher do Espírito. Terceiro passo, para se encher do Espírito, a gente precisa dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças, como uma piadinha que meu marido brinca. Sabe o que é por tudo no grego? É por tudo. Né? Porque a gente pensa, não, vamos ver no grego, no original, né? Se por tudo é por tudo mesmo, tem que dar graça por tudo. Até pela pessoa difícil, é por tudo. Até pela doença, por tudo. Até pela questão financeira, que está difícil, por tudo. Viva grata ao Senhor. Até porque, gente, você já viu na tua vida, você mudou por conta de questões difíceis. Deus trabalhou no teu coração e te tornou uma pessoa mais fácil, porque todos nós somos difíceis, tá? Quando alguém vem falar, ai, fulano é difícil. Não, não é fulano. Não é fulano, sou eu, você, fulano, ciclano, todo mundo. Né? Tem gente que disfarça mais ser difícil, mas todos nós somos difíceis. Então, assim, você só não é mais difícil por causa dos problemas que você enfrentou. Certo? Porque a tribulação, ela produz perseverança, experiência, né? E, por último, esperança. E aí a gente sente o amor de Deus derramado em nosso coração. Então, a gente tem que dar graça, pelas coisas difíceis, sim. Às vezes você tem uma pessoa difícil na tua família. Dê graças e fale, Senhor, me ajuda a agir com mais sabedoria com essa pessoa. Eu não estou falando que é para você concordar com tudo, com ela. Não é essa a ideia. Mas você precisa amar. Você não precisa concordar com tudo, mas você precisa amar. E amando vai te ensinar. Então, dê graças a Deus, agradeça. Eu até recomendo para algumas pessoas que eu atendo que elas façam um caderninho de gratidão. Eu brinco, né? Compra um caderninho bem bonitinho, né? Tal, e escreva mesmo. Deus, eu te louvo por isso, eu te agradeço por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. É interessante que no começo, quando elas começam a fazer isso, elas não têm muito o que agradecer, elas agradecem mais por coisas normais, triviais, assim, né? A comida, nananana. Conforme elas vão fazendo, elas vão agradecendo por coisas que elas nunca imaginaram agradecer. O que é isso, gente? A pessoa está mais cheia do Espírito. Tá? Então, sejam sempre gratas a Deus por tudo. 4, para ser cheia do Espírito, precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E aí é muito interessante, porque Paulo vai gastar a maior parte falando sobre isso. Por que será, hein, gente? Que dificuldade que a gente tem de se sujeitar, hein? Quem não viu a primeira, que é a raiz dos problemas, vê lá, dá uma olhadinha lá, orgulho. Gente, somos todos orgulhosos. Todos. É a raiz de todos os problemas. Então, a gente tem dificuldade de se sujeitar. Não é só que a esposa tem dificuldade de se sujeitar ao marido. Não é isso. Não é isso. Tem alguém acima de você que você não se dá muito bem, para você ver se você não tem dificuldade de se sujeitar também. A gente tem dificuldade de se sujeitar. Tanto que, vou te dar um exemplo bem prático, bobo, corriqueiro. Alguém já mandou uma mensagem no grupo, né? A sua líder mandou lá da igreja, uma mensagem no grupo. Gente, quem pode vir, não sei o quê. Não vou responder agora não. Será que isso é só assim, tipo, não vou responder agora não, porque não tenho tempo? Às vezes é porque eu não quero me sujeitar. Quero, como fala, assinar na liderança dela. Não quero. Então, não vou responder agora, não. Gente, eu preciso de ajuda. Alguém pode ajudar? Nós vamos nos encontrar na igreja assim, tal hora. Não vou falar nada, não. Gente, não se engane. Isso não é à toa. Não é à toa. Lembra que nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas? A gente começa a dar desculpa, mas, na verdade, eu não quero me sujeitar. E aí Paulo vai gastar um tempão falando quem tem que se sujeitar a quem. Então, as esposas aos maridos sendo submissas, tá? Dificílimo, mas não existe uma mulher insubmissa e cheia do Espírito Santo. Não bate. Não bate. Então, para a gente ser cheia do Espírito Santo, a gente tem que se sujeitar. E a primeira coisa é a esposa ao marido. O marido à esposa.
amando a esposa. Os pais aos filhos, corrigindo. Gente, olha o que diz lá, hein? A gente não vai trabalhar essa parte, ia gastar muito tempo, mas é corrigindo, exortando, admoestando e disciplina. E disciplina, tá? Senão não vai ser cheio do Espírito. E ali pais é homens mesmo, então não vou gastar tanto tempo aqui com vocês. Aí os filhos aos pais, honrando, respeitando. Acho que muitos aqui são filhas ainda, né? Nós ainda temos que honrar os nossos pais, respeitar os nossos pais. A gente vai se encher do Espírito. Os patrões aos funcionários, sabendo que o Senhor deles, do seu funcionário, é seu Senhor também. Temos um só Senhor. Se eu sou patroa, o Senhor dos meus funcionários é o mesmo que o meu, não sou eu. Deus. Então, tratando sem ameaça. E você quer ver de novo como o nosso coração nos engana? Gente, ameaça não é uma coisa assim, ó, vou te mandar embora, hein? Não é assim também, ó. A fulana não está trabalhando muito bem na tua casa. Vamos pensar na funcionária que trabalha na tua casa, tá? Ela não está indo muito bem, você não está muito contente. E ela já sabe que a Maria, que trabalhou para você amava. Só que a Maria teve que voltar para a cidade dela. Aí você dá uma assim, a Maria está voltando para cá. Ameaça, gente. Ameaça. Você não fez uma ameaça direta, você fez uma ameaça velada, mas Deus conhece teu coração. Mais do que você. Então não é para a gente tratar com ameaça os funcionários, a funcionária que trabalha na tua casa. É para tratar com amor, com respeito, sabendo que o patrão, a patroa delas é a mesma que a sua, que é Deus. O patrão é o mesmo, é Deus. E, como funcionário também, a gente tem que se sujeitar ao nosso patrão, trabalhando não só à vista, mas trabalhando quando ele não está, sendo muito bom naquilo que a gente faz. Porque o nosso patrão está o tempo todo do nosso lado. E a gente faz para ele em primeiro lugar. Tá? Mesmo que seu patrão não reconheça, não tem problema, Deus reconhece. E Deus está vendo. E Deus não é injusto para ficar esquecido. E você já vai ter uma recompensa na hora, que é aumentar o Espírito. Lembra que nós estamos falando sobre isso? Se encher do Espírito Santo? Então, gente, para a gente se encher do Espírito, a gente precisa praticar esses 4 passos e a gente vai recapitular eles daqui a pouquinho. Deixa eu pular aqui, porque senão não vai dar tempo. Espera aí. Para ser cheio do Espírito Santo, então, vamos recapitular. Você precisa. Quem lembra aí? Vamos ver. E não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando em salmos, precisamos colocar conversas saudáveis, tá? Falando em salmos, tá? Segundo, louvando de coração. É de coração, prestando atenção na letra, pensando no que você está cantando, pedindo a Deus que mude o teu coração, se for o caso, e louvando mesmo, de coração. E o tempo todo, gente, ponha louvor na sua casa, na ida para o trabalho, ponha louvor. É muito interessante que às vezes eu trabalho com as pessoas e eu falo para elas colocarem louvor e elas não sabem louvar. Elas louvam na igreja, mas elas não sabem louvar em casa. E eu até brinco, eu falo, pode levantar a mão. Você é presbiteriana, mas pode levantar a mão, pode chorar na presença do Senhor, né? Então, faça isso, louve de coração. Terceiro, dando sempre graças por tudo, coisas boas e coisas ruins. Você vai estar se enchendo do Espírito. E último, sujeitando-vos uns aos outros. É sujeição. Paulo vai dar alguns exemplos e vai trabalhar alguns exemplos, mas é o tempo todo, gente, a liderança, qual seja a liderança que está acima de você, na igreja, na sua casa, enfim, na sua escola, se você estuda, respeite a liderança, se sujeite à liderança. Não tem como uma pessoa insubmissa ser cheia do Espírito Santo. E aí, gente, o alerta que fica é a gente não quer entristecer o Espírito Santo, né? O Efésios 4:30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quando a gente não se enche do Espírito, a gente entristece o Espírito.
E olha esse texto, que forte, que pesado. Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes. Isaías está falando do povo no deserto, tá? Mas eles foram rebeldes e contristaram ou entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que ele se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Olha isso. Ou você se enche do Espírito, ou você vai chegar numa situação que você vai começar a entristecer o Espírito. E você já pensou ter o Espírito Santo contra você? A gente gostaria de ter qualquer inimigo, né? Menos o Espírito Santo. Ele mesmo pelejou contra eles, porque eles entristeceram o Espírito. Exemplos de pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Lucas 1:41-45, relata a chegada de Maria e Isabel ficando cheia do Espírito Santo e dando declarações de fé e elogiando Maria, porque também creu. Então é assim, quando a gente se enche do Espírito, a gente dá declarações de fé. Os apóstolos pregavam com ousadia. A gente fala, porque não somos nós, entende? Não é você. Sabe aquela coisa que você fala, mas fiquei com vergonha? Não é você, vai ser o Espírito Santo. Então a coisa vai acontecer, tá? Outro, Atos, proclamação do Evangelho, conversão e perseguição. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos conta muito de conversão, mas de perseguição também. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega com ousadia. Atos 4:13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles eram iletrados, gente. Então, assim, às vezes, uma pessoa que não tem estudo, mas ela fala de um jeito que você fala assim, uau, não é ela, é o Espírito Santo. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente se pega muito às coisas materiais. A pessoa em si que está falando. Não, gente, não. Quando tem ousadia, quando fala ao teu coração, quando traz transformação, não é a pessoa é só um vaso e de barro. É Deus, é o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que atuou nos discípulos, é o mesmo que atua em nosso coração. E Ele pode fazer grandes coisas através de nós ainda hoje. Mas a gente precisa se encher dele. E é uma responsabilidade nossa. Nós precisamos nos encher dele. Concluindo. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher forte em tempos difíceis, né? Você já deve ter passado por momentos difíceis, situações difíceis, que você deve ter pensado, Deus, eu não vou conseguir. Deus, está difícil essa situação, está difícil esse relacionamento, está difícil esse chefe, está difícil essa situação com o meu filho, está difícil, eu não vou conseguir. E eu concordo com você, você não vai mesmo. Você não vai, nem eu. Gente, é o Espírito Santo através de nós. Quando a gente vê uma pessoa, um crente bem-sucedido, forte, tudo, não é ele. Não é ele, é o Espírito Santo. E essa é a bênção, porque pode estar disponível para você também. Então, busque essa plenitude do Espírito. E você vai começar a vencer pecados, situações que você achou que você não ia conseguir. Você vai conseguir. Ele vai fazer a boa obra em nossa vida. É Ele. Né? Às vezes a gente ouve, né, sermões na igreja presbiteriana, principalmente, os pastores falam, é a graça de Deus, é a graça de Deus. É isso, é a graça de Deus. Não é você. Não adianta você fazer uma listinha. Não posso mais ter inveja, não posso ter inveja, não posso ter inveja, não posso ter inveja. Ai, estou com inveja da irmã. Ixi. Nossa, minha lista não deu certo. Ai, não posso ter raiva, não posso ter raiva, não posso ter raiva, não posso ter raiva. Aí vem um filho e faz um negócio. Ah, moleque. Ai, não deu certo. Não é isso. Não é isso. Você vai se enchendo do Espírito e daqui a pouco você consegue resolver as coisas diferente. Você vai se enchendo do Espírito e Deus vai expurgando a inveja, a raiva, a ira. Você vai se enchendo do Espírito. É o Espírito, é o que a irmã começou falando. É o cômodo, lembra?
Enquanto estiver cheio de coisas humanas, vai ser essa bagunça mesmo. Conforme a gente for tirando, o Espírito Santo vai entrando e ele vai tirando. Ele vai tirando. Só que você tem que buscar essa plenitude do Espírito, é você que busca, porque Deus já te deu o que você precisa para a vida e para a piedade, em Cristo Jesus. Então você já tem o que você precisa para essa busca. E é você que busca. A vida cristã, ela não pode ser resumida numa listinha. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Posso isso, não posso aquilo, posso isso, não posso aquilo. Tá difícil comprar roupa, né, irmãs? Eu não sei para vocês, mas eu estou com dificuldade de comprar roupa. É tudo cropped hoje em dia. Né? Tá difícil. Eu já pensei em comprar 2 cropped para pedir para a costureira fazer uma blusinha. Porque tá difícil. E assim, gente, conforme a gente vai se enchendo do Espírito, essas coisas já não vão mais... Acho que você não tem mais vontade. Não é isso mais que te agrada. É outra coisa. Você não quer mais o cropped. Não é porque eu tenho 46 anos. Por isso também, né? Devia não querer o cropped. Mas não é só isso. Entendeu? Não é só isso. Não faz mais sentido com quem eu sou. E nota, gente, é o Espírito Santo que vai trazendo isso, vai trazendo convencimento. Não, isso não está legal, Ju. Isso não está legal. Falar assim não está legal. Falar assim com as pessoas não é normal, não está legal. Não é normal para quem é crente, para quem é cheio do Espírito. Ele vai mostrando e ele vai mudando. É muito legal quando você trabalha com alguém e a pessoa começa a falar assim, eu não sei mais o que falar, porque hoje eu olho e via que eu só falava bobeira, só falava da vida dos outros. Eu não sei mais o que conversar. E aí você tem que ir ajudando a pessoa a colocar conversas decentes. Mas ela não percebia isso antes. Mas o Espírito Santo vai fazendo você perceber isso. Fale em salmos. Louve a Deus de coração. Seja grata sempre e por tudo. E se sujeite aos outros no temor de Cristo. E Deus vai te encher com o Espírito Santo dele. Porque ele não mente. A gente mente. Mas ele não mente. Se você não está tão cheia do Espírito Santo, saia dessa tarde sabendo, você pode. Tem mais de Espírito à sua disposição. É só você buscar essa plenitude. E eu queria desafiar vocês, e quem está nos assistindo também. Eu queria fazer um desafio para vocês, de vocês fazerem 2 meses, buscando essa plenitude do Espírito, fazendo esse passo a passo, que está lá em Efésios. Vai conversar com alguém? Presta atenção. Presta atenção na sua conversa. Não tenha mais conversa sem prestar atenção. Presta atenção. Vai falando sobre Deus. Vai falando sobre as maravilhas de Deus, sobre o culto, sobre a mensagem. Conversa com seus filhos, conversa com seu vizinho, conversa... Se alguém falar alguma coisa do tempo, mas a chuva é tão boa, né? Porque rega a terra e não sei o quê, e nananã. Vai com intenção, vai intencional. São 2 meses só, gente. Estou fazendo um desafio só de 2 meses, tá? Só de 2 meses. Vai louvando a Deus. Não fique mais sem louvor. Vai lavar o banheiro? Põe um louvor. Vai buscar um filho? Põe um louvor. Não põe outra música, põe um louvor. E vai prestando atenção na letra. E vai louvando a Deus de coração. Vai louvando a Deus de coração. Pega um caderninho, que tem lá na tua casa. Pode ser qualquer um, pode ser um bonitinho, de frufruzinho, mas pode ser também o caderno que o filho deixou lá, que tem umas folhas em branco. Pega o caderno, porque, olha, gente, a gente não pode pôr empecilho, viu? A gente puser empecilho, a gente já não faz. Então, pega um caderno lá, tem umas folhinhas em branco, e começa a anotar suas gratidões. Faça isso todos os dias. Um diário de gratidão. Agradeça a Deus pelas coisas boas e pelas coisas ruins. 2 meses. E, por último, presta atenção quem está acima de você em qualquer coisa. Tem alguém responsável pela porta, então aquela pessoa é tua liderança na hora que você vai entrar na porta. Tá? Se a pessoa falar, não entra, você espera um pouquinho, tudo bem. Você não fica assim, não entra, mas está na hora. Você fala assim, tudo bem, tudo bem. E aí vai trabalhando com o Senhor no coração. Deus, me ajuda, me enche com o teu Santo Espírito. Vai treinando se sujeitar às pessoas. Começa na tua casa, ao seu marido. E nota, gente, a fé de vocês vai aumentar, porque a gente precisa ter fé redobrada para crer em Deus e crer que Deus vai trabalhar no marido. Tá? É fé redobrada, mas a mulher que é assim, ela tem fé redobrada.
Então, vai crendo, vai se sujeitando, vai se sujeitando. E aí eu quero que você me mande uma mensagem, ou no meu e-mail, que eu pedi para minha amiga colocar lá, ju.aquino@outlook.com, ou no meu Instagram, tá? Ju Tomás de Aquino, com underline. É bem ruinzinho ele, mas tá bom. É difícil de achar, mas é Ju Tomás de Aquino, Juliana Tomás de Aquino, com underline entre os nomes, né? Então, me manda uma mensagem depois desses 2 meses. Eu quero ouvir seu testemunho. Você vai ver que diferença na tua vida. Mas não é só porque você vai mudar comportamento. Você vai estar obedecendo a palavra. E você vai estar buscando a plenitude do Espírito. E você vai ver a diferença. E aí, mesmo que depois você meio que pare um pouco, vai ser diferente daqui para frente. Porque você vai ver, você já provou. Você viu que você pode ter mais de Espírito. E você viu que sua vida foi diferente. Então, você vai querer ficar buscando essa plenitude. Ainda que você dê umas escorregadas, você vai ficar querendo buscar essa plenitude de Espírito. E Deus vai te enchendo e vai te abençoando. Então, gente, tope o desafio. Vai ser bênção para a tua vida. Faça isso e depois me conte que eu quero saber. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver na plenitude do Espírito. E assim a gente vai conseguir vencer o mundo, a carne e o diabo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigada porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela penetra os nossos corações, ela divide juntas e medulas, ó Pai. E ela também traz à tona os propósitos do coração. Pai, nosso coração tem tanto a ser modificado, ó Pai. Mas nós não conseguimos sozinhas, Deus. Mas nós precisamos do Teu Santo Espírito, da plenitude do Teu Santo Espírito dentro de nós. Então nos ajuda, Senhor. Transforma, Deus, os nossos corações. Nos enche, Pai, com Teu Santo Espírito. E que assim possamos ser pessoas diferentes, ó Pai. Que possa esbanjar, ó Pai, do Teu Santo Espírito. Que possa exalar, ó Pai, do Teu bom perfume. Que possa ser instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para o alcance de outras vidas, ó Pai. Nos usa, nos transforma, nos enche com Teu Santo Espírito, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.